internauta, este é o Super FC pelo Mundo, onde você vai ficar sabendo tudo sobre os principais campeonatos do globo. Como você sabe, ao meu lado, como sempre, ele, menino gigante, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então vamos começar pela Inglaterra, que sim, tivemos campeão finalmente confirmado matematicamente. Manchester United campeão. Já joga na tela aí, Fausto, os resultados da rodada. Tivemos Fulham 0, Arsenal 1, Arsenal retomando a terceira colocação. Sunderland 1-0 em cima do Everton. O Tottenham ganhando de 3-1 do Manchester. Terceira essa briga aí por cima da tabela. Liverpool 2-2 com o Chelsea correndo. Com isso, como eu já falei, Chelsea perdendo a terceira colocação, um pontinho atrás do Arsenal. E para fechar a partida que a gente vai falar primeiro, Manchester United 3-0 em cima do Aston Villa. Sem chances, né, Pazini? Van Persie ali destruidor, com alguns errinhos da arbitragem. Mas Manchester campeão, 20º título incontestável, né, Pazini? Vai lá. Incontestável. Manchester United mereceu essa conquista. 20º título da história dos Red Devils no campeonato inglês. É o maior campeão da Premier League. E o Manchester United, incontestável, liderou o campeonato de ponta a ponta, ficou com uma larga vantagem o tempo inteiro e mostrou ser o melhor time da Inglaterra na atualidade. Robin Van Persie marcando 3 gols, depois daquele jejum de 2 meses sem marcar, marcando gol todo o jogo, né? 3 nessa partida. O Wayne Rooney jogando como segundo volante, jogando muito bem, dando assistência, criando boas jogadas. E Ryan Giggs, o eterno, dando 2 assistências para o Robin Van Persie. O Kagawa também com uma boa apresentação. O United merecidamente campeão. O Aston Villa ainda brigando contra o rebaixamento. Uma pena, porque é uma equipe muito tradicional. Realmente, Aston Villa ali brigando com o QPR e Reading, que os dois estão praticamente rebaixados, mas também o Aston Villa na beirinha ali, né, Isso Pazini? mesmo, brigando também com o Wigan, com o Sunderland, também brigando com a equipe do Newcastle. Isso mesmo, e o Sunderland que venceu o Everton ali, deu essa respirada, 1-0 o Pazini. Vai lá rapidinho, se você quiser já embolar com o Liverpool e Chelsea, mas pegando o lado do Liverpool, já pode ir, vai lá. A equipe do Liverpool ficou no 2-2 com o Chelsea, um jogo em que o Luis Suárez foi o herói e o vilão. O Luis Suárez deu uma mordida no Ivanovic, não é a primeira vez que ele faz isso na carreira, ele que tem uma marcada bem projetada. E além disso também o Luis Suárez protagonizou o lance do pênalti muito bobo que ele cometeu na equipe do Chelsea. O Chelsea conseguiu, naquela ocasião, voltar à vantagem na partida com 2-1 marcado pelo Eden Hazard na cobrança de pênalti. O pênalti cometido pelo Luis Suárez foi no momento em que o Liverpool tinha empatado o jogo, com o Sturridge entrando no segundo tempo jogando demais, só que aí o Luizito Suárez fez essa besteira. Depois, no finalzinho do jogo, ele corrigiu, marcando o seu gol, só que foi superado pelo Robin Van Persie na artilharia do inglês. Agora tem 23 contra 24 do holandês. Foi um péssimo resultado para o Liverpool, que mais uma vez aí tropeçando. Poderia ter vencido o jogo, quem sabe, principalmente não fosse a bobagem do Suárez quando o Liverpool era melhor na partida. A equipe do Liverpool sai dessa briga aí de Liga Europa, Champions League, fica bem atrás na questão da pontuação, bem provável que consiga uma vaga, enquanto a equipe do Chelsea está lá, atrás do Arsenal, mas com um jogo a menos, vivíssima ainda na briga pela vaga na UEFA Champions League, no mínimo ali para pegar uma vaguinha na Liga Europa. Quanto a Sunderland e Everton decepcionando, a Nicheb, já reclamamos muitas vezes, não dá para ser titular, e o Sunderland conseguindo uma boa recuperação com o Dicânio, segunda vitória seguida, depois de ter vencido o clássico contra o Newcastle. Lembrando que o gol do Luizito Soares, o empate de 2-2, foi no 7º minuto de acréscimo, isso mesmo, 7 minutos de acréscimo, Chelsea garfado, pelo menos na minha visão de torcedor, obviamente. Mas era mesmo, era para 4 minutos no máximo. No máximo, e fechando ali, Pazini, pega já Arsenal, você que já falou um pouquinho, Chelsea, mas principalmente os 3-1 de Tottenham e Manchester City, vitória do Tottenham. Um jogo no qual o City era melhor na partida, abriu 1-0, mesmo sem Davi Silva e sem Agüero, era superior à equipe do Tottenham, só que aí teve um momento de apagão, um apagão que durou 7 minutos e no qual o Tottenham marcou 3 gols. E aí o Tottenham saiu com uma vitória merecida, porque nesse final de jogo conseguiu aí se recuperar, teve uma grande atuação do Bale nesse finalzinho também. Mas o Tottenham mais uma vez apresentando problemas no meio de campo, o Bale jogando com menos liberdade do que deveria, Sigurdsson na posição errada e o Dempsey também. Andrés Vilas-Boas, já comentamos isso muitas vezes aqui, tem que melhorar essa escalação no meio de campo. Quanto ao Arsenal conseguindo uma boa vitória sobre o Fulham, comentamos no programa passado, decepciona muito o Fulham no campeonato inglês. Arsenal chegou a 7 jogos invicto, uma boa vitória, mais uma vez com uma boa atuação de Cazorla, Arteta e companhia
limitada e o Arsenal continua na terceira posição na zona de classificação à Champions League. Só que tem um ponto só a mais que o Chelsea, 2 a mais que o Tottenham, só que vale lembrar, tem um jogo a mais do que os rivais de cidade. Isso mesmo, o Arsenal com 63, Chelsea com 62, como o Pazini falou, o Tottenham com 61. E com isso a gente encerra a Inglaterra, partimos para a Alemanha, que também já temos campeão, mas isso há mais tempo, né, Pazini? E goleadas, como sempre, manda na tela aí, Faustão, vamos lá. Borussia 2-0 em cima do Mainz, Bayer Leverkusen dando 5-0 em cima do Hoffenheim, que tá mal nessa temporada, Hannover tomando de 6-0 do Bayern de Munique, 6-1 no caso, desculpa, Hamburgo 2-1 em cima do Fortuna Düsseldorf, Eintracht Frankfurt 1-0 em cima do Schalke 04, que tá ali brigando ali por cima, Stuttgart 2-1 em cima do Freiburg, que é o quinto lugar com 45 pontos. Primeiro o Pazini, começando ali nas vitórias, na vitória primeiro do Bayern, do Borussia Dortmund, desculpa, em cima do Mainz por 2-0. Vai lá esse joguinho rapidinho, que o Borussia que tá treinando aí pra Champions League, vai lá. Treinando pra Champions League, mereceu uma vitória tranquila. A equipe do Borussia Dortmund poderia ter sido até mais, porque dominou a partida contra a equipe do Mais 05, que jogou desfalcada de seu principal jogador, Szalai, atacante húngaro, que é o grande destaque da equipe. Dortmund vencendo fácil, como de praxe, grandes atuações dos meio-campistas, principalmente Royce Guedes, e do Lewandowski, marcando de novo, Lewandowski que é o artilheiro do campeonato alemão. E já aí no Bayern de Munique 6-1, Pazini. Como assim 6-1 em cima do Hannover, que não é uma equipe tão ruim assim? Não é, né? O Hannover tem uma boa equipe, briga por vaga nas competições europeias, só que o Hannover continua com aquele problema de jogar desfalcado de jogadores importantes, principalmente o Rosic, outro húngaro dessa geração húngara que renasce um pouco com o futebol do país. O Rosic é um bom meio-campista, aquele que se contundiu batendo um pênalti, acabou se contundindo sozinho. Mas é um grande jogador que faz falta para o Hannover. O Bayern de Munique mereceu essa vitória tranquila por goleada, com destaque para o Mário Gomes, marcando 2 gols nessa partida. Pazini que já destacava o Mário Gomes, essa eficiência do Mário Gomes. E agora 5-0 do Leverkusen em cima do Hannover, que tá péssimo nessa temporada, Pazini. O que aconteceu? Vai lá. Pois é, conseguiu uma baita goleada a equipe do Bayer Leverkusen, com grandes atuações dos seus 2 principais jogadores, o Schürrle, que está, ao que tudo indica, de saída mesmo para o Chelsea, dessa vez ele deve ir, é um grande jogador, e também com grande atuação do Kissling, que está aí na briga pela artilharia do campeonato alemão, com o Lewandowski do Borussia Dortmund também marcando 2 gols. Leverkusen com uma boa atuação desses 2 jogadores e com o restante do meio-campo da equipe, dessa vez jogando um futebol mais solto que a gente tanto cobra com o Castro e também com o Sidney Sun, jovem revelação da equipe. Isso mesmo, agora embola o resto para falar dessa briga pela 4ª colocação da Champions League entre Schalke, Freiburg e Eintracht Frankfurt. Vai lá. Nessa briga aí, a equipe do Freiburg de novo perdeu para o Stuttgart, assim como foi nas semifinais da Copa da Alemanha, mesmo placar, 2-1, indo mal contra uma equipe que está mal e decepciona muito essa temporada do futebol alemão. Freiburg fica para trás, só que não tão para trás graças ao Eintracht Frankfurt, com uma vitória que a gente pode considerar surpreendente para cima do Schalke 04. O Eintracht Frankfurt só tinha uma vitória nos últimos 9 jogos, vitória sobre o Greuther Fürth, ou seja, venceu de ninguém. E ainda assim estava desfalcado do Trapp, goleiro titular da equipe, e do Maier, que é o principal jogador ao lado do Inui que fez um jogo ruim, apesar do Frankfurt ter vencido. Do outro lado, o Schalke 04, que vinha muito bem. No final das contas, o Schalke decepcionou, teve uma partida ruim, enquanto o Frankfurt conseguiu fazer um bom jogo e mereceu essa vitória. A briga toda embolada agora, os 3 times brigam pela 4ª posição da Champions League e os 2 que sobrarem pegam as vagas ali na Liga Europa, muito provavelmente. Esse resultado, essa rodada, foi boa para o Leverkusen, que disparou na 3ª posição, praticamente aí garantido já junto com o Borussia e com o Bayern na Liga dos Campeões da próxima temporada. Isso mesmo, briga boa. E na Série B da Bundesliga tivemos Hertha Berlim voltando, ioiô, como você já falou, né, Pazinho? Voltando rapidinho aí também o Hertha. O Hertha Berlim voltando muito bem aí para a 1ª divisão do futebol alemão, mas é bem esse fator, né? O grande ioiô do futebol alemão nos últimos anos, apesar da grande tradição que tem o Hertha Berlim, que sobe como equipe que não tem grandes jogadores. A expectativa, por enquanto, é de um time que vai voltar para a 2ª divisão depois. Beleza, fechamos a Alemanha com isso, partimos para a Itália, outro rapidinho, que a Juventus também já está praticamente campeã. Joga na tela os resultados aí, Faustão, começando com o Internazionale 1-0 em cima do Parma, Napoli ganhando de 3-2 do Cagliari, a Roma 1-1 com o Pescara. Olha a Roma, que beleza! Fiorentina 4-3 em cima do Torino, Juventus ganhando o clássico italiano contra o Milan e o Udinese ganhando da Lazio, a Lazio que está
numa descendência total, né, Pazini? Várzea total da Lazio. Pode começar aí, então, com a Lazio. Mentira, eu vou começar primeiro com a Juventus, que ganhou do Milan, o jogo principal aí de dois grandes da Itália. Começa aí, 1-0, Juventus em cima do Milan, vai lá. A equipe da Juventus merecendo a vitória, né? Foi superior à equipe do Milan ao longo da partida. Teve grande atuação dessa vez de um quarteto no meio de campo. Normalmente joga ali com Pirlo, Marquinhos e Vidal. Dessa vez os três junto com o Pogba. E os três, além dos três juntos com o Pogba, também o Lichtsteiner, muito bem pelo lado direito, além do Asamoah lá no lado esquerdo e só o Vucinic lá na frente. Uma configuração tática diferente da Juventus, mas que se saiu muito bem, dominou o jogo praticamente inteiro contra o Milan e mereceu essa vitória, mostrando qual é a superioridade da Juventus na Itália. Realmente é um time que está muito acima dos outros no campeonato italiano. Virtual campeão, o Milan, além de ver o Napoli disparar lá na frente, o fim da sua invencibilidade de 14 jogos na Itália, vê agora o seu terceiro lugar de Champions League muito ameaçado pela Fiorentina, que encostou ali. É isso mesmo, a Fiorentina ganhou de 4-3 do Torino e ficou com os mesmos 58 pontos do Milan, e o Napoli, só como o Pazini falou, se distanciando do Milan, ganhou de 3-2 do Cagliari. Vou comentar esse jogo rapidinho, Pazini, bem pontual, vai lá. Vamos lá, a equipe do Napoli merecendo a vitória, com Hansik jogando muito bem, com Cavani também, Cavani deixando sua marca, é o artilheiro do campeonato italiano, sem muitas dificuldades a equipe do Napoli para vencer, apesar do placar, porque foi superior ao longo de toda a partida. A equipe do Cagliari, que não contou nessa partida com um jogador importante, o Pinilha, que tinha decidido para o Cagliari nos jogos contra a Inter de Milão e também contra a equipe da Lazio. Só que dessa vez não atuou, fez falta, e o grande jogador do Cagliari, o Nainggolan, meia belga, estava bem marcado. Do outro jogo, a equipe da Lazio acabando aí com uma derrota muito ruim na sua partida. Isso mesmo, já embolando para acabar aí, Pazini, essa briga pela quinta colocação entre Inter, a Roma que empatou com o Pescara, que Várzea, e a Lazio que você já falou. Então fala só pela essa briga da quinta colocação, a última vaga pela Liga Europa. A briga pela Liga Europa é impressionante, né? A Inter de Milão conseguindo aí vencer sem metade do time, já comentamos aqui muitas vezes, com vários desfalques importantes, mas conseguindo aí uma grande vitória graças ao Kovacic, meia croata que a gente pedia há muito tempo aqui, jogando muita bola, comandou a vitória do time da Inter de Milão, que volta aí a briga pela Liga Europa, quem diria, né? Todo mundo já dando a Inter como carta fora do baralho, consegue a vitória e consegue voltar aí à quinta posição, zona de classificação à Liga Europa, graças aos tropeços da Lazio e também da Roma, né? A Roma que é inacreditável, né? Por isso que a gente dá uma zoada aqui e ali na Roma, o pessoal às vezes fica nervoso, mas é por essas e outras. A equipe da Roma vai lá, ganha da Inter, ganha da Juventus e empata com o Pescara, né? O Pescara que não ganha de ninguém, virtual rebaixado, a Roma dominou o jogo inteiro, mas não conseguiu vencer o fraco time do Pescara. Isso mesmo, o fim da Itália com esse empate heróico do Pescara. Partimos para a Espanha, que também já temos um virtual campeão há um bom tempo já. Vamos nos jogos na tela aí, Faustão, vamos lá. Real Madrid 3-1 em cima do Betis, ganhando também o Barcelona 1-0 em cima do Levante. Valência 5-1 em cima do Málaga, Osasuna e Real Sociedad 0-0, Sevilha 0, Atlético de Madrid 1. Falando então desse pacote 2 que a gente separou aqui, Pazini. Barcelona ganhando de 1-0 e o Atlético de Madrid também ganhando. Essa briga lá em cima já tá tudo decidido, né, Pazini? Tudo decidido. O Atlético de Madrid sonha aí com o segundo lugar que atualmente é ocupado pelo Real Madrid. Os dois times vão realizar o clássico no fim de semana. Só que é complicado, já comentamos aqui outras vezes, o Atlético de Madrid numa relação de freguesia com o Real Madrid, não venceu aí as últimas 9 partidas, só derrotas contra o rival e não vence desde 99. Mas o Atlético de Madrid conseguiu uma vitória heróica contra o Sevilha. O Sevilha tem um bom time, apesar de decepcionar nessa temporada, e o Atlético de Madrid estava desfalcado de todo o seu meio de campo titular, só o Koke e o Cebola Rodrigues que jogaram, mesmo assim uma boa vitória, com gol sempre dele, do Falcão Garcia. O Barcelona também com uma boa vitória tranquila, com o mistão e com a boa notícia do Fábregas voltando a jogar bem e voltando a marcar gol. Isso mesmo, agora no pacote 1, você vai entender, internauta, porque a gente separou, porque no pacote 1 temos a briga ali pela Liga Europa de Betis, Valência, Málaga, Real Sociedad. Pazini, fala um pouco mais da classificação do que dos jogos. A gente sabe que o Real Madrid ganhou
para variar, mas fale dessa classificação, dessa briga aí pela quarta colocação. O Real Madrid conseguindo a vitória com o Cristiano Ronaldo sem marcar, mas dando assistência, uma novidade, não assistência, mas ele não marcando, venceu a equipe do Betis. O Betis que conta com uma boa equipe, já elogiamos com o Bena, principalmente no meio de campo, e que está brigando ali pela vaga na Liga Europa com o Málaga e com o Valência. Málaga e Valência atualmente na zona de classificação à UEFA Europa League. As duas equipes inclusive se enfrentaram com goleada enorme da equipe do Valência. Só que tem aí uma questão da punição do Málaga ou não. Ainda não se sabe se a UEFA vai punir o Málaga por conta do fair play financeiro. E aí, caso o Málaga fique ali no 5º ou no 6º lugar e o Betis no 7º, o Betis herda essa vaga do Málaga. Na 4ª posição, zona de classificação UEFA Champions League, continua a Real Sociedad, que faz uma bela temporada, tem um bom time e que é o único time além do Real Madrid que venceu o Barcelona nesse campeonato. Isso mesmo, Real Sociedad em 4º com 55 pontos, Valência logo atrás na 5ª colocação com 53. E com isso, fim da Espanha, partimos para aquela super rapidinha da França, porque o PSG ganhou de 3-0 do Nice, que briga ali por uma vaga na Champions League, o Nice que está na 6ª colocação, PSG em primeiro com 70 pontos, seguidos de Olympique de Marseille com 61, então praticamente campeão, né, Pazini? Lyon com 59, além disso, esses 3 primeiros, né, Pazini, na Champions League, na 4ª colocação, que dá vaga à Liga Europa, tem o Lille com 56 pontos, na 5ª colocação, fora dessas vagas para ligas europeias, temos o Saint-Étienne com 54 pontos, com um jogo a menos, além do Nice, que a gente já falou, com 54 na 6ª colocação. E o Pazini vai falar apenas da Copa da Liga, que tivemos um campeão, Saint-Étienne, ganhando de 1-0 do Rennes, do ex-cruzeirense, com gol 1-0 só, com gol do ex-cruzeirense Brandão. Pazini, se você quiser falar do beijinho ali do Ibrahimovic, pode, mas foca no Saint-Étienne, vai lá. Falar primeiro do Saint-Étienne, né? Falar de coisa séria primeiro, né? O Saint-Étienne merecendo esse título, porque é uma boa equipe, é a melhor ali, era melhor nesse duelo contra o Rennes na final da Copa da Liga da França, e o Saint-Étienne que volta a conquistar um grande título depois de 32 anos. O último grande título do Saint-Étienne tinha sido em 1981, no ano em que a equipe vendeu o Platini, grande jogador da história não só da equipe, mas do futebol francês e mundial no geral, para a equipe da Juventus. Saint-Étienne que é inclusive o maior campeão do futebol francês, consegue essa vitória merecida com o Brandão brilhando, né? Fato aí não muito comum no Saint-Étienne, normalmente quem define é o Aubameyang, atacante da seleção do Gabão. Quanto ao Ibrahimovic, para quem não viu, tem a matéria completinha lá no Super FC, no beijo do Ibrahimovic. Só procurar isso na busca, né? Para quem nunca achou que ia procurar uma coisa dessas em busca de site, é só procurar que tem lá. O Ibrahimovic ganhou um beijinho do Civelli, zagueiro argentino da equipe do Nice na partida, como provocação. Ficou ali irritado e surpreso ao mesmo tempo, empurrou o zagueiro argentino e tomou um cartão amarelo. Foi um dos lances mais inusitados que eu já vi, esse do Ibrahimovic. Do francês, com essa bizarrice. E agora, momento que todo mundo gosta, curiosidades do menino Pazo. Teremos hoje Austrália e Escócia, começando rapidinho com a Austrália, a A-League. Como você já sabe, manda na tela aí quais são os resultados. Tivemos a final do Campeonato Australiano, Sydney Wanderers perdendo de 2-0 do Central Coast Mariners. Vai lá, Pazinho, rapidinho, pelo amor de Deus. A imprensa australiana no geral abordou muito essa final como uma história bonita, nem sempre pode ter um final feliz, que é a história do Western Sydney Wanderers. O Western Sydney Wanderers era uma equipe amadora até a temporada passada, virou profissional nessa temporada, foi o primeiro ano que jogou a A-League, o campeonato australiano, e mesmo assim terminou na primeira posição, conseguindo grandes vitórias, inclusive contra o seu rival de cidade, o Sydney FC, que é o maior vencedor do futebol australiano e que contava, entre outros grandes jogadores do futebol australiano, como estrela mundial, que é o Alessandro Del Piero, o meio atacante italiano. E o Western Sydney Wanderers, além dessa história bonita do clube, tem também a história bonita do seu principal craque, o Ono, o japonês, meio-campista japonês, que foi o melhor jogador do campeonato. É um jogador que teve uma história aí de lutas ao longo de toda a carreira. Surgiu no Urawa Red Diamonds lá no Japão como grande estrela do futebol japonês, uma das grandes promessas, jogando muito bem, foi para o Feyenoord na Holanda, foi o primeiro jogador asiático a vencer um campeonato internacional na Europa, a Copa da UEFA na temporada de 2002, só que depois teve lesão atrás de lesão, voltou para o Japão, teve mais lesões, voltou para o futebol europeu no Bochum da Alemanha
teve lesões de novo, voltou para o Japão, não se deu bem, agora foi para a Austrália e levou aí o Western Sydney Wanderers a um papel muito bonito nessa primeira temporada, uma história bonita do clube e também do ONU. Isso mesmo, com essa história bonita. Fechamos a Austrália e vamos para a Escócia, porque tivemos campeões lá. Primeiro campeão é o Celtic do campeonato escocês, meteu 4-1 em cima do Inverness. Vai lá, Pazini, já emenda depois o campeão da Copa da Liga, o Mirren, 3-2 em cima do Hearts. Vai lá, bate bola nos dois ali rapidinho para fechar o Super FC pelo mundo. Maravilha, a equipe do Celtic conseguindo aí o seu 44º título do campeonato escocês, era algo já imaginável, porque tinha a melhor equipe, tem a melhor equipe do futebol escocês atualmente, chegou inclusive nas oitavas de final da Champions League e não tinha a concorrência do maior rival, o Rangers, clube mais um, né, que o nosso Leandro Cabido torce aqui, e ele é impressionante, todo clube que ele torce não consegue vencer, o Rangers, que disputou a 4ª divisão nessa temporada, conquistou a 4ª divisão, subiu para a 3ª, desceu aí porque faliu o time e aí no fair play financeiro da UEFA acabou sendo rebaixado, o Rangers do lado de baixo, todo um processo novo, mas o Celtic merecidamente campeão. Outro destaque aí, né, do futebol escocês nesse fim de semana, título da Copa da Liga para o St Mirren, conquistando esse título pela primeira vez na história. O St Mirren, que é uma equipe pequena do futebol escocês, que passa por esse processo interessante. Equipes pequenas como St Mirren sendo campeão, Motherwell sendo a segunda maior força da Escócia com essa baixa aí do Rangers, e o Aberdeen, que foi o time onde o Alex Ferguson brilhou primeiro antes de ir para o Manchester United, antes de ir para o Manchester ganhou tudo na Escócia e também uma Copa dos Campeões da Europa com o Aberdeen. O Aberdeen, desde que o Alex Ferguson saiu, ganhou praticamente nada, passa um momento muito ruim ali no futebol escocês. Isso mesmo, depois dessa trollada no chefe, fim do Super FC pelo mundo. Muito obrigado, Pazini, pela participação. Obrigado, Fernando. Obrigado ao amigo internauta. E com isso, você já sabe, encerramos o Super FC pelo mundo, mas continue curtindo, compartilhando, recomendando essa coisa linda que é o Super FC pelo mundo, e acesse o www.superfc.com.br. Siga também o @super_FC. Muito obrigado, internauta, e até mais. Tchau, tchau.